Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 12 de setembro de 2023, finalzinho de manhã, portanto, de uma terça-feira, escolhi o tema para compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao canal da Cidadania, convidando para se inscrever no presente canal se não se inscrever ainda, convidando o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperte o sininho, se sentir à vontade, deixe o seu comentário para tratarmos hoje de um assunto que em tese parece ser comezinho, mas nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca da importância deste livro que vocês estão vendo aqui, a saber, o Oráculo da Noite, e a importância que devemos dar aos sonhos. É exatamente isso. Sonhos, o objeto do nosso estudo hoje. É exatamente o sonho que fez com que um escravo fosse vendido aos seus 17 anos e aos 30 ele fosse alçado ou chegasse ao cargo de primeiro-ministro e, por que não dizer, de governador do Egito. Estamos a falar exatamente do erudito e transcendental personagem bíblico do Antigo Testamento, previsto no livro de Gênesis, a saber, José do Egito, filho de Jacó. E esta fora exatamente a razão pela qual, no presente momento, escolhi o título para compartilhar com os senhores e senhoras, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que, em tese, por algum viés ideológico, filosófico, teológico, político e jurídico, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é ipsilitris, ou seja, literalmente, democracia, desde que, dada a discordância, se faça no palco adequado, de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já começo a comunicar o tema de hoje, abre aspas. A fantástica história de José do Egito, que da condição de escravo chega a primeiro-ministro ou governador do Egito, à luz do oráculo da noite. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. E como já venho dizendo, informando a Lures, desde maio, que fora exatamente o período em que eu criei o primeiro canal do Oráculo do Conhecimento e da Fé, seguida pelo segundo canal que é conexo a este, que é Sabina Advocacia News, criado recentemente, ou seja, em 2 de julho de 2023 e somente inaugurado 2 dias após, ou seja, dia 4 de julho de 2023. Razão pela qual, novamente, renovo os agradecimentos a todos os mais de 2.600 para 2.700 até ontem, que vem me acompanhando desde maio do corrente ano, no primeiro canal, e no segundo canal, desde 4 de julho, também do presente ano de 2023, pela qual ontem o algoritmo do YouTube me informava ter quase 2.700 até o dia de ontem. Inscritos e não inscritos. E todos, tanto inscritos como não inscritos, são, por simetria, bem-vindos ao presente canal. Já disse outrora que enquanto tiver um ouvinte no presente canal para compartilhar e me seguir no mesmo,
Sempre estarei ávido a preparar as mais diversas e complexas aulas versando sobre o direito da cidadania, sobre filosofia, em especial sobre a teologia cristã, que ministro aula do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, que significa a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, quando seu querido discípulo, o apóstolo João, depois de ser salvo pelo Todo-Poderoso, numa caldeira escaldante, Cristo Jesus abre o terceiro céu e faz a sua escatológica revelação das 7 cartas dirigidas aos 7 anjos das igrejas que ordinariamente ou atualmente se encontram localizados no interior da Turquia. Mas isso será objeto de outro vídeo, aula, onde eu irei verticalizar dada temática. Hoje iremos nos debruçarmos, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, pois a matéria é densa e cabe diversas reflexões, mas hoje irei me resignar ou ficar destrito a parte introdutória da história, né, que anteceder, ou seja, fazer uma breve evolução histórica acerca da árvore genealógica da origem de José do Egito, para você poder entender e se situar no tempo e no espaço no que doravante irei falar com os senhores e senhoras. Razão pela qual inicio dizendo que todo texto dissertativo, narrativo e literário em que pese deve preceder de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. Razão pela qual dou início à primeira parte, a saber, a introdução, fazendo uma breve e sintética evolução histórica da árvore genealógica de José do Egito. Ato contínuo, lembrando para os senhores e senhoras que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. Livro de Gênesis, primeiro capítulo do livro de Gênesis. No início, Deus, não obstante ser portador de seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, não vidara em se esvaziar do trono de Deus para se fazer homem servo na pessoa de Cristo. Mas antes disso, notadamente 4.000 anos antes de Cristo, ele desceu no jardim do Éden e falava diariamente, mano a mano, com Adão e Eva. Os mesmos não sentiam nenhum pudor, nenhuma vergonha do Todo-Poderoso, até o pecado capital, ou seja, até que Adão e Eva cometeram ou praticaram o pecado capital. Ato contínuo fazendo com que o Todo-Poderoso matasse o primeiro animal, pegasse a pele daquele animal e fizesse uma veste para cobrir a nudez de Adão e Eva. Em seguida, Deus aparece para Noé, que a época em que pese, segundo a cronologia bíblica, informa que ele era o único homem puro naquela época, e Deus lhe concede uma espécie de período de graça de 120 anos, não somente para Noé construir a clássica arca de Noé, como também pregar para a população da época tentar se arrepender e se converter. Mas o fato é que não houve uma alma sequer. Noé não conseguiu uma alma. Razão pela qual Deus mandar o dilúvio, cuja duração fora de 1 ano, e somente Noé e sua família e um par de cada espécie de animal tiveram salvo-conduto para continuar a procriação e a população da terra. Em ato contínuo, Deus aparece para Moisés na queima da sarça. Para quem não sabe, sarça é sinônimo de robusto, ramoso, seco. E quanto mais fogo Deus colocava naquela sarça,
mais rígida ela continuava, ou seja, ela não se compunha. Em seguida, Deus aparece para o grande Abraão em Ur, região da Mesopotâmia, na ocasião dizendo que ele abandonasse toda a sua parentela, animais, pertences e tudo, e fosse. Vades. Deus não disse que ele fosse para Canaã. Deus disse, vades, que no caminho eu vou dando passo a passo. Abraão dizia o caminho, pois naquela época a Mesopotâmia, Ur, que era a região onde Abraão morava, estava passando por uma intensa crise, a fome, seca, e ele acaba parando, chegando no Egito, desviando o caminho, chegando no Egito. Chegando no Egito, mente, com medo de ser morto pelo faraó, mente, dizendo que sua esposa Sara, que era Sarai, Deus mudou o seu nome para Sara, que significa princesa. E Abraão, com medo de ser morto, mente para o faraó do Egito da época, que a sua esposa, a saber, Sara, era sua irmã, a ponto de permitir que o faraó do Egito casasse com a mesma. O faraó esperto descobre a mentira de Abraão, expulsa Abraão, os animais e toda a sua parentela, inclusive seu querido sobrinho Ló. Mas o fato é que, nesta segunda aparição de Deus para os humanos, notadamente diante de Abraão, é para propor um pacto, uma aliança. Na ocasião, Deus prometera tornar Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam maiores do que o número de areia na terra e o número de estrelas nos céus. E para além disso, também prometera lhe conceder o seu primeiro filho, a saber, Isaque, que é o fruto da promessa. Notadamente, quando Abraão tinha mais de 99 anos, e Sara, ouvindo a conversa entre Deus e Abraão, chega ao ponto de ironizar, dizendo, como, Senhor, eu, uma mulher cuja fertilidade já cessara há mais de meio século, vou engravidar? E Deus, ouvindo o sussurro de Sara, diz, você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas eu posso, pois eu sou todo-poderoso, e quanto mais frágil, mais fraco, mais oprimido, sofrido você está, maior o meu poder diante de ti. Razão pela qual, Coríntios 2,12, podemos até em determinado momento do dia e da vida estarmos fracos, mas não somos fracos, pois quanto maior a nossa fraqueza, a nossa opressão, a nossa supressão, a nossa perseguição, a nossa injustiça e a nossa humilhação, em ato contínuo, maior é o poder de Deus diante de nós, especial diante daquele que nos faz o mal. É assim. Mas como Deus não fica devedor de nenhuma de suas promessas, escatológicas promessas, cumprira o que havia prometido para Abraão, em dar seu primeiro filho quando ele já tinha quase 100 anos, e a sua esposa mais de 90, 99, a saber, Isaque, que é o fruto da promessa, e também torná-lo o patriarca, que hoje é considerado o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, com aproximadamente 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos apontam que até isso de 2050, em que pese, o islamismo tende a se equiparar ou se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou mais longínqua, a saber, o judaísmo, conta hoje com cerca de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, que conseguiram a sua independência logo após a Segunda Guerra Mundial, notadamente em idos de 1948. E não obstante isso, como também escrevi há pouco mais de 2 meses, sobre a decisão do Parlamento de Israel, que há 2 meses aprovaram um projeto de lei
com o objetivo de esvaziar ou diminuir os poderes dos ministros da Corte Suprema daquele país. E não à toa, hoje mesmo, dia 12 de setembro de 2023, vi na imprensa, na televisão, outros movimentos da população contra dado projeto. Mas o fato é que Israel chega a ser um paradoxo, que não obstante tenha conseguido sua independência desde 1948 pela ONU, reconhecido pela ONU, até hoje em que pese existe aquela guerra de titãs duelada entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, conforme a Yuri suscitado, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, representado hoje por um duelo de titãs na clássica faixa de Gaza. O trocinho em que pese também não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar que Israel, não obstante ter conseguido a sua independência e ter o seu território reconhecido desde início de 1948 pela ONU, ao revés em que pese até o presente momento, repita-se, não conseguira instituir ou aprovar sua primeira Assembleia Nacional Constituinte a fim de criar a sua primeira Constituição Federal escrita, como nós temos desde isso, de 1822, com a independência, Primeira República, 1889, um ano após a Lei Áurea de 1888, também foi objeto de vídeo-aula do dia 7 de setembro, e aqui em tempo fazendo uma retificação no vídeo do dia 7 de setembro, em que no minuto 8.22 eu cometi um pequeno erro de digitação, onde eu queria dizer mais de 50 estados soberanos nos Estados Unidos, fruto da independência das 12 colônias americanas, 13 colônias americanas, eu disse 13, mais de 50 países. Portanto, retificando, onde se lê no vídeo da independência da independência, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, onde se lê no minuto 8.22, mais de 50 países norte-americanos, ao revés, leiam-se, mais de 50 estados americanos. Dito isto, volto para a cronologia da árvore genealógica de José do Egito, para você poder entender os contornos e alcances do que eu estou a falar. O fato é que Israel, não obstante ter sido reconhecido como território independente desde o início de 1948 pela ONU, todavia em que pesa até o presente momento não conseguir aprovar a sua primeira Constituição. E aí é difícil falar em jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade em um país em que até o presente momento ainda não instituíram a sua primeira Carta da República ou Carta Política, por que não dizer, conforme Kelsen, a norma fundamental daquele país. Mas isso será objeto de outros videoaulas, onde eu irei verticalizar e explicar bem direitinho, dado o conflito constitucional para os senhores e senhoras. Hoje iremos nos debruçar sobre a fantástica história de José, do Egito, pois existe outros Josés na Bíblia, bem como José Carpinteiro, pai de criação de Jesus. Mas o José que estamos a falar é José do Egito, antes de Cristo, um dos 12 filhos de Jacó. Chegaremos já lá. E aí, como Deus havia prometido, não somente o primeiro filho para Abraão, a saber, Isaac, que é o fruto da promessa, também tornou Abraão o patriarca destas três maiores religiões monoteístas do mundo, conforme a Iuris suscitado. Em seguida, como fruto dessa aliança, nasce Isaac. Isaac tem dois filhos gêmeos, a saber, Esaú, que era o primogênito, e Jacó. Para quem não sabe, Jacó é sinônimo de trapaceiro, mentiroso. Você imagina o número de bules
que Jacó sofrera na escola. Imagine hoje, nos dias de hoje, uma criança ser chamada de Jacó, que significa mentiroso, trapaceiro. E aí já começara Jacó ser, em tese, discriminado notadamente pelo seu pai, Isaac, que nutria um amor maior pelo seu filho primogênito, a saber, Esaú, que era ruivo, peludo e um exímio caçador. Mas o fato é que sempre fora da cultura judaica, os judeus, hebreus ou semitas, que são sinônimos de si, terem um amor maior pelo filho primogênito, a ponto até mesmo de não permitir que uma filha mais nova casasse na frente da mais velha, como ocorrera com a história de Jacó. Mas Isaac, filho da promessa, fruto da promessa de Deus com Abraão, teve 2 filhos gêmeos, a saber, Esaú e Jacó. Sendo que Esaú, para além de ser o filho primogênito, ou seja, mais velho e mais querido também, era o mais venerado pelo pai. E aí, em razão de Jacó se sentir, em tese, rejeitado e até discriminado pelo pai, certa feita engendra um plano no sentido de se passar por seu irmão Esaú, com o apoio da sua mãe. A mãe orienta para que ele vista a roupa, que ele era imberbe, diversamente do irmão Esaú, que era peludo, ruivo e um exímio caçador. Ele era imberbe, ou seja, sem pelo. A mãe coloca a roupa do próprio Esaú, que o pai já estava ipsilite cego. E aí já remonta também uma história da época do rei Davi, da época dos Jebileus, em que o rei Davi fora invadir a cidade dos Jebileus, que era a cidade de mancos e cegos, Jebileus. E eles disseram que o rei Davi não teria capacidade de destruir uma cidade composta por cegos e mancos, remontando exatamente a história de Isaac, que morreu cego, e o seu filho Jacó, que morrera manco com a luta que teve com o anjo de Deus e venceu Deus. Na verdade, Jacó não venceu Deus, vencera a sua mentira. Pois na hora em que o anjo de Deus diz: como é seu nome? Ele diz: Jacó. E aí o anjo de Deus diz: doravante seu nome será Israel. E aí vocês veem a origem do Estado soberano de Israel, que se dá exatamente com esse duelo entre o anjo de Deus com Jacó, que o anjo de Deus dá um golpe na coxa de Jacó e Jacó fica manco, ou seja, Jacó morre aleijado e seu pai, Isaac, cego, remontando a cidade dos Jebileus, Jezebeus. Mas Jacó tem 12 filhos que se transformam nas 12 tribos de Israel. Dentre eles, 2 com sua querida Raquel. Quando Esaú descobre que fora passado para trás, ou seja, pelo seu irmão Jacó, que se fez passar por ele, seu pai era cego, e ele preparou um jantar, botou uma roupa de pelo, fazendo passar pelo irmão, como o pai estava cego, enganou o pai. E quando o pai descobre, e o seu irmão Esaú tenta matá-lo, a mãe escuta a conversa e manda seu filho, seu querido filho, que era protegido pela mãe, a ir para a casa de seu tio Labão, na Mesopotâmia. Chegado lá, de plano, Jacó se apaixona pela filha mais nova de seu tio Labão, a saber, Raquel. E aí, pede em casamento, e no dia do casamento, seu tio Labão, como não poderia preterir ou permitir que a filha mais nova, a saber, Raquel,
não obstante mais bonita, porém a mais nova pudesse casar antes da sua irmã primogênita, a saber, Léa. E aí faz uma festa, em tese parece que embriaga Jacó. Jacó faz consumo, ao invés de dormir com Raquel, dorme com a Léa, e aí depois descobre, fica indignado e se oferece a trabalhar 7 anos para também casar-se com a sua querida Raquel, com quem ele tem o filho Rubião e o querido filho Jacó, José do Egito, dentre outros 10, foram 12. Certa feita, como Jacó tivera 12 filhos, sendo 2 com a sua querida Raquel, a saber, Rubião e José do Egito, mas o fato é que Jacó tinha um amor ângulo e maior por José em detrimento dos demais, a ponto de lhe dar até uma túnica. E os irmãos, esse fato começaram a nutrir uma inveja dos irmãos. Aumentou dada inveja quando José apareceu com a história de uns sonhos, dizendo que teve um sonho onde estava colhendo gravetos de trigo e os gravetos dos irmãos caíam sobre seus pés e o dele ficava rígido. Em seguida diz que teve outro sonho, e esse sonho ele via a lua e o sol cair sobre seus pés e também 11 estrelas caírem sobre seus pés, que significava exatamente seus 11 irmãos. E aí seu pai, seus irmãos e a sua mãe perguntam: você está dizendo que devemos nos curvar diante de você? E aí aumenta a inveja dos irmãos em relação a José. Ocasião em que os irmãos colocam em prática um plano para matá-lo. Jogo dentro de um buraco e o irmão Rubi, na tentativa de salvá-lo, ouvindo que o irmão pretendia matá-lo, prefere sugeriu de jogá-lo no buraco com a pretensão de voltar para salvá-lo. Mas o fato é que ele não conseguiu salvá-lo, pois os irmãos, ao invés de matá-lo, resolveram vendê-lo por 30 barras de prata a um comerciante que passara. E aí José fora vendido aos 17 anos de idade para um desses comerciantes que iam em direção ao Egito. Ao chegar ao Egito, os comerciantes revendem José para Potifar, que era o capitão da guarda do rei do Egito, do castelo. José do Egito, chegado ao castelo, como Deus estava sempre com ele, passou a ser um homem de confiança de Potifar, a ponto de Potifar dizer que ele seria responsável por toda a administração do castelo. O fato é que a esposa de Potifar, quando Potifar viajava, por diversas vezes tentara seduzir e levar José para a cama. Já visto José ser considerado um homem bonito e atraente. E todas as tentativas fracassaram, pois Deus estava sempre com ele e ele conseguira resistir à tentação
da mulher de Potifar, a ponto de dizer que o esposo da mesma havia lhe confiado, havia lhe dado confiança de resolver tudo no palácio e ele não poderia jamais, repita, jamais decepcioná-lo. Mas ela, não conformada, em sua última tentativa, atacam e ele sai correndo. Ela fica com a sua túnica na mão e quando o esposo Potifar volta de viagem, ela engentra um plano no sentido de dizer que ele tentou estuprá-la, ou seja, pegar a força, rasga a roupa. Plano maquiavélico este que faz com que Potifar coloque José na cadeia. Chegado à cadeia, como Deus estava sempre com José, ele se torna o chefe do cárcere. Lá existia 2 presos. Um chefe da copa, o copeiro, chefe dos copeiros, e outro chefe da padaria. E como Deus estava sempre com José, certa feita os presos falaram para José ter tido 2 sonhos, cada um sonho. E José disse que era bom interpretar sonhos, que foram exatamente os sonhos que levaram ele àquele cativeiro do Egito, a força. Ou seja, José disse que estava ali à força, não por vontade própria, não havia cometido nenhum crime. Ou seja, a força por força de seus irmãos, da desumanidade e da inveja, da cobiça de seus irmãos, que não conseguiram administrar e suportar que ele era uma luz. Não conseguiram suportar ele dizer que os irmãos iriam ter que se ajoelhar. Os irmãos, o pai e a mãe teriam que se ajoelhar aos seus pés. Ele estava tendo um presságio do seu futuro. Era apenas um presságio. Mas o fato é que José pergunta os sonhos dos 2 prisioneiros. E o primeiro diz que viu 3 gravetos. No caso, o copeiro disse que viu 3 gravetos. E José disse que os 3 gravetos significavam 3 dias ele iria ser solto e ia voltar a servir vinho ao rei do Egito. E o segundo preso, ou seja, o chefe da padaria, disse ter visto 3 cestos com todas as bebidas, todas as comidas que ele preparava na padaria do castelo. José disse que aqueles 3 cestos significavam 3 dias também que ele iria ser solto e decapitado. Na ocasião, José falou para o primeiro preso, ou seja, para o chefe dos copeiros, que quando fosse solto e estivesse diante, servindo o rei, falasse que existia um homem na prisão que tinha um dom de interpretar sonhos. Os sonhos e as 2 interpretações de sonhos que José fizera em relação aos 2 presos foram cumpridas. O chefe dos copeiros fora solto, voltaram a servir vinho para o rei. E o outro chefe da padaria fora solto e decapitado como José havia dito. Ocorre que o primeiro preso, que voltara a servir o rei, esquecera do pedido que José fizera na prisão, no sentido de informar para o rei que existia um homem que, na prisão, a saber, José do Egito, que tinha o dom de interpretar sonhos. 2 anos depois, o rei
diz ter tido 2 sonhos. Ocorre que, na ocasião, não existia nenhum sábio para interpretar os 2 sonhos do rei. E aí o copeiro, ouvindo a história, lembra-se do pedido que José fizera há 2 anos, para ele dizer o seu dom de interpretar sonhos. E aí ele se dirige para o rei e diz: eu tenho que confessar um erro. Esqueci de dizer que na prisão onde estive, existe um homem, saber José do Egito, que tem um dom de interpretar sonhos. Ele interpretou o meu sonho do outro colega e os sonhos foram confirmados. Eu estou aqui servindo ao rei, e o outro chefe dos padeiros fora solto e decapitado. Razão pela qual convenceram o rei de plano a dar ordem para trazer José do Egito, do presídio, para falar com ele. Quando José se apresenta, o rei diz que teve 2 sonhos. José pergunta e pede para ele falar os 2 sonhos. E o rei diz que estava na beira do rio Nilo e saiu do rio 7 vacas magras, feias, assim também como saiu depois 7 vacas gordas e bonitas. Em ato contínuo, o rei disse, ou dissera, que tivera outro sonho, e dessa vez ele via espigas de trigo, 7 espigas de trigo gordas e bonitas, e 7 espigas de trigo secas e feias. E aí José do Egito, em ato contínuo, novidade em dizer: os 2 sonhos significam a mesma coisa, ou seja, os 7 vacas magras, assim como as 7 vacas gordas, significam 7 anos que o Egito passará produzindo em fartura. E os 7 anos, e as 7 vacas magras e feias, assim como as 7 espigas secas e feias, representarão os 7 anos de seca e de fome que o Egito irá passar. Ocasião em que José do Egito sugerira para o rei que imediatamente encontrasse e nomeasse um homem de confiança e muito competente para viajar os 4 cantos do Egito, plantar, produzir o máximo de alimento e armazenar. Pois quando viesse os 7 anos de seca e de fome em todo o Egito e o mundo da época, o Egito não iria saber o que era fome. E assim foi. Em ato contínuo, o rei do Egito diz: o homem é você. José, sem entender, o rei reafirma: o homem é você. Não existe ninguém mais preparado do que aquele que tem um dom de interpretar sonhos inspirado pelo Todo-Poderoso. E aí, em ato contínuo, nomeia José como uma espécie de primeiro-ministro ou governador, ato contínuo tirando o anel sinete. Para quem não sabe, o anel sinete é um anel que serve para não somente simbolizar, identificar determinada autoridade, como também para o anel sinete, que é usado geralmente no dedo mindinho, serve para selar determinado acordo, determinada decisão. E aí, como o rei resolvera nomear José como primeiro-ministro ou governador do Egito, a ponto de dizer que ele continuará sendo rei. Mas no Egito, nos 4 cantos do Egito, ninguém iria fazer nada se não fosse autorizado por José. E assim foi. Ou assim fora. José viaja, recebe o anel sinete do dedo do faraó, do rei do Egito,
rei concede uma carruagem e ele segue viajando pelos 4 cantos do Egito, produzindo, plantando e armazenando todo tipo de insumo de alimento para esperar os 7 anos de seca. Chega-se os 7 anos de seca e todos os estados da época, a população da época, passam a ser literalmente acometida com a seca e com a fome. E o Egito, que havia implementado o plano por meio da pessoa de José, armazenou tanta comida, tantos suprimentos, que passaram os 7 anos sem saber o que era crise, a ponto de fornecer alimento para o mundo todo da época. Moral da história: não importa onde você está, e sim aonde você quer chegar. E fora exatamente assim que José do Egito fora vendido por 30 barras de prata aos seus 17 anos e aos 30 nomeado como governador ou primeiro-ministro do Egito, a ponto de doravante passar a fornecer e alimentar os países vizinhos que durante o período de seca e de fome vinham comprar mantimento na pessoa de José. Veio, portanto, que José nos dá uma grande aula de geopolítica lá no livro de Gênesis, de como se deve produzir, de como se deve gerir um país, de como se deve economizar para nunca faltar. Jesus também fora pedagógico quando multiplicara 5 peixes, 5 pães de trigo, 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Mas no final, ele deu mais uma aula de economia, mandando que colhesse os pedaços dos pães a ponto de encher 12 cestas, e 12, 1 com 3, vira a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não importa onde você está, não importa quem você é, a sua árvore genealógica, a sua condição financeira, econômica, social e cultural, e sim aonde você quer chegar. Pense nisso, nessa fantástica história de José do Egito, que tem muito a nos ensinar. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse singelo vídeo aula. Como já havia dito no início, não tive nem tenho a menor pretensão de esgotar a matéria, porque é muito densa, e também para que o presente vídeo não se torne maior do que já está, com mais de 43 minutos, e ficar cansativo para você ouvir. Fico por aqui, prometo que em tese poderei fazer outro, se vocês se interessarem e me solicitarem. Posso fazer outro vídeo sobre a história de José, outras passagens muito fantásticas, falando dos reflexos, do encontro dele com os irmãos. Tudo isso aí está em Gênesis, no livro de Gênesis, que você encontra essa fantástica história de José, do capítulo para você entender melhor, você começa lá da história de os filhos de Jacó. Mas você pode começar da história aqui do capítulo 36 até o capítulo
Até o capítulo 48, porque se você quiser ver a história total mesmo, você pode ir até o capítulo 50, ou seja, do 37 ao 50 você vai ver a história completa. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático, convidando todos a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, deixar seu comentário, apertar o sininho, dar o seu like e, se sentir à vontade também, compartilhar a dor que você está passando sobre o aspecto jurídico, de algum problema jurídico, que, como já venho dizendo a Yuris, estarei ávido para te ajudar direto ou indiretamente, ou seja, diretamente você me contratando na qualidade de advogado para defender as mais diversas temáticas do direito público e privado, bem como de forma indireta por meio dos videoaulas, que você pode dar uma sugestão e eu posso transformar em um videoaula para falar sobre determinada temática que você pretende saber. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.